Nós vamos falar, o bispo nos pediu, nesse mês da família, estamos falando com famílias, amém? E nos pediu para falar dentro dessa área financeira, a paz, relacionado à educação dos filhos em relação a dinheiro, amém? E nós fomos preparar um material, e eu creio que praticamente impossível esgotá-lo ele aqui hoje, amém? Mas eu quero ir tranquilo, seguindo o roteiro, e vamos até onde o Senhor permitir, até o nosso horário, e no outro momento oportuno a gente possa estar até concluindo, amém? Eu vou falar aqui falar diretamente aos pais. Se alguém não é pai, se alguém é solteiro, ou é um casal que ainda não tem filho, de todo modo, entenda que quando a gente falar ao filho, entenda a pessoa que você exerce uma influência. Você está no meio, né, Jamile? Você está lá naquele meio dos jovens, lá na Fundação Casa, você exerce influência sobre ele. Então esse estudo vai ser bom para você, pessoalmente, para cada um de nós pessoalmente, você vai absorver conceito, e você vai absorver também conhecimento para passar para pessoas que você exerce influência, amém? Independente de filhos, mas como é mês da família, eu vou tratar diretamente a filhos. O que nós vamos falar hoje é sobre educação financeira, e a gente tem algumas transparências, eu vou colocando aqui. Então, vamos primeiro ver um pouquinho do que é esse conceito educação financeira. Pessoas financeiramente educadas planejam melhor suas compras e cumprem seus compromissos financeiros, além de viverem economicamente mais tranquilos e socialmente são mais colaboradores. Então, pessoas que são educadas financeiramente, né? Tem uma instrução, recebeu alguma informação sobre a questão financeira, como lidar com o dinheiro, elas vão cumprir melhor, elas vão fazer compras melhores, elas vão fazer melhor uso do dinheiro, né? Na próxima, trocando a transparência, nós vamos ver ali, a educação financeira leva a pessoa a ter uma relação saudável, equilibrada e responsável com o dinheiro. Então, se a gente se instrui financeiramente, se a gente busca instrução financeira, a gente vai ter uma relação com o dinheiro mais equilibrada, mais responsável, mais saudável, vai cometer menos besteira. Continuando, a educação financeira se opõe ao marketing de consumo. Veja ali, os anunciantes transmitem às crianças que o consumo fará suas vidas melhores e que o seu valor próprio depende da quantidade de suas posses. Ao mesmo tempo, transmite aos pais que dar produtos às crianças se iguala a lhes dar amor. O que nós temos na nossa sociedade é o consumismo. E o marketing do consumismo, ele vai fazer com que a criança, e as crianças assistem muito a TV, nós vamos abordar isso aqui mais para frente, e elas são responsáveis por cerca de 80% das decisões de consumo dentro de uma casa. Hoje é assim, por causa da influência desse marketing de consumo. Então, e o despreparo da família, dos pais, em relação a tratar com dinheiro. E tudo isso se soma. Então, os anunciantes, eles transmitem às crianças que o consumo vai fazer delas pessoas melhores, que o valor dela está relacionado à capacidade de ter coisas. E isso não só as crianças,
muitas vezes isso está incíntrico, mas está dentro de nós, porque nós já ouvimos isso há tantos anos. A sociedade consumista prega isso há tantos anos, que esse valor não é expressado, não está assim latente no nosso pensamento, mas ele está interiorizado dentro de nós. Parece que se a gente tiver bastante coisa, um carro zero, vai ser feliz. Tiver coisas, vai ser feliz. Mas a nossa felicidade está tão somente ligada a quem, irmãos? A comunhão com o Senhor. Ele é a fonte da nossa felicidade. Eu já disse aqui, se isso fosse verdade, então numa comunidade carente, numa favela, você só teria pessoas extremamente tristes. E você encontra gente muito feliz. E os ricos, então, seriam as pessoas mais felizes do mundo. Não se separariam, viveriam contentes, ninguém, usaria droga, os ricos não teriam necessidade de antidepressivos, nada disso. Mas isso não é verdade. Ao mesmo tempo, esse marketing do consumo, ele transmite aos pais que dar produtos às crianças se iguala a lhes dar amor. É lógico que você vendo uma frase dessa, você não se associa a isso. Você precisa de uma reflexão um pouco maior, para ver se realmente você não está fazendo isso. Olhando isso, não, eu não faço isso, eu sei, isso é certo, Mas observa um pouquinho, os últimos 30 dias, os últimos 6 meses, o último ano, será que você não estava intrinsecamente, esse pensamento estava associado a você de alguma forma? Então, é isso que nós queremos falar aqui hoje. Transmitir conceitos de educação financeira com princípios bíblicos para nós e para as nossas gerações. Amém? Vamos passar para frente. Educação financeira com princípios bíblicos. Filhos. Aí Provérbios 22:6. Vamos todo mundo assim ler com uma voz bem forte, bonita. Ensina. Amém. Vamos ler mais uma vez, bem bonito, bem forte. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então, quando fala ensina a criança no caminho que deve andar, a gente associa facilmente com o caminho do Senhor. E é isso mesmo, Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Mas este ensino aqui no caminho que deve andar é em todas as áreas da vida. E essa educação financeira é um ensino que se pode transmitir. Então, diz respeito também a nós ensinarmos, Ensinarmos os nossos filhos. Vamos passar para a próxima transparência, diz assim: ensinar as crianças a maneira de lidar com o dinheiro é responsabilidade dos pais. Amém? É nossa responsabilidade ensinar nossos filhos sobre todas as coisas, Até de assuntos mais difíceis, às vezes, Sexo. É responsabilidade dos pais. Mas essa daqui também não podemos deixar passar em branco. É nossa responsabilidade. Vamos ler todos juntos, Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então esse texto está dizendo que do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo, o sistema e os que nele habitam, Os animais e os seres humanos. Deus é soberano, Ele dá a vida e Ele tira o fôlego de vida. Ele é dono de tudo e é dono das pessoas. Então este conceito também tem que ser associado a nós. As crianças que aprendem
que Jesus é Senhor absoluto e dono de todas as coisas, jamais servirá dois senhores. Olha a importância de transmitirmos uma educação financeira com princípios bíblicos para os nossos filhos. Ao passo que eles aprenderem que o Senhor é dono absoluto, que no final de todas as coisas, este mundo, este sistema, os habitantes, tudo que há aqui pertence a Deus, e que Deus é Senhor absoluto, eles vão ter uma relação diferente, uma relação sadia com dinheiro. Nenhum servo, Lucas 16, 13, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas, ou ao dinheiro. Se Mamon fosse um ídolo de barro, uma idolatria, uma imagem, né? Talvez para nós seria mais fácil de lidar com ele, porque nós nos convertemos ao Senhor e sabemos, né, como se relacionar com Deus e não mais com uma imagem. Mas esse Deus Mamon, que pode ocupar o mesmo lugar que o nosso Senhor no nosso coração, ele não é uma imagem e não tem um templo para ser adorado. Por isso que ele pode contaminar sorrateiramente a mente e o coração de gente crente. Amém? Sem se aperceber, vão dando lugar na sua vida às coisas materiais, ao consumismo, à importância do dinheiro, e gradativamente o Senhor vai ocupando menos espaço. E sem que a pessoa se aperceba, ela continua vindo à igreja, continua fazendo algumas coisas religiosamente, mas sem que se aperceba, ela já se desviou e está seguindo a esse Deus Mamon, interessada no dinheiro. Não é assim em nossa sociedade hoje em dia, irmãos? Quanto as pessoas estão ligadas e preocupadas e correndo atrás do dinheiro. Ensinar a criança passo a passo deve ser parte da educação que damos aos nossos filhos. As experiências com dinheiro, com gasto, acontece no mundo e nós precisamos prepará-los. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Foi dito para nós. Ensina. Está falando para mim e está falando para você. Amém? Vocês acham que as crianças hoje conhecem o valor do dinheiro? Será que, a pergunta foi até exagerada, será que nós conhecemos, né, o valor do dinheiro? Por exemplo, um marido, um pai, ele que está aqui hoje, né, alguns de nós, aqui nós homens, saberíamos quanto custa 1 quilo de farinha lá né, no mercado? 1 quilo de batata, né? Um detergente. Será que nós sabemos? Então, será que nós sabemos o valor exato do dinheiro? E as irmãs? Será que as irmãs sabem quanto custa um pneu de um carro? Uma pastilha de freio, um tapete, né, do carro? Né? Então nós precisamos, existem universos e valores que nós precisamos crescer, estender as nossas estacas aí, conhecer melhor. Nós só podemos dar o que temos, e para dar instrução de qualidade
a nossos filhos sobre dinheiro, nós precisamos também aprender a gerenciá-lo melhor. Você só pode dar o que você tem, não tem capacidade de dar algo que você não sabe, que você não conhece. Amém? Então, para que você dê uma boa instrução, uma instrução de qualidade para o seu filho, em qualquer área, né? Ou como nós estamos falando aqui sobre educação financeira, você também precisa buscá-la. Você também precisa abrir seus horizontes e absorver para si também esse aprendizado. Pais procuram colocar os filhos nas melhores escolas. Não é assim que a gente faz? A gente procura as melhores, podendo, tendo condição, deve-se fazer. Amém? Se você pode, tem condição, né? Não procura economizar assim com educação, né? Procura investir mesmo. E nós fazemos isso. Procuramos dar as melhores escolas. E junto com os professores, nós vamos estar envolvidos por quantos anos? No processo de formação dos nossos filhos, até eles saírem da faculdade. Quantos anos? Quantos anos, professora Cirana? No mínimo, mas muito mais. Hoje em dia as crianças vão para o jardim da infância, né? E não é bobeirinha. Tem um ensino, né, certo, pedagogicamente correto para a idade deles, e eles absorvem já no jardim da infância. Então soma aí, alguém, né, vá somando. Jardim da infância, pré, depois o ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Quantos anos? 20, 21 anos. Pais procuram as melhores escolas para os seus filhos e vão estar junto com os professores envolvidos na educação profissional dos seus filhos por cerca de 20 anos. Mas quanto tempo estes pais, quantas horas ou minutos, estes pais ao longo destes 20 anos vão ter gasto instruindo seus filhos no que fazer com o dinheiro que eles vão ganhar depois de formado? Percebe? É por isso que, se você observar no seu ambiente de trabalho, ou até com você mesmo, você pode ser um bom profissional. Eu já convivi com muitos bons profissionais, gente que ganhava bem, bem colocado, altos cargos, mas que a sua finança pessoal é um fracasso, é um desastre. Eu poderia estar muito melhor. Por quê? Foi muito bem preparado para ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom administrador de empresa, mas não foi instruído em nada a gerenciar o seu próprio dinheiro, as suas finanças pessoais. Percebe? Então há aqui uma carência, uma necessidade muito grande. Nós não recebemos um bom ensino nessa área. Precisamos correr atrás mesmo de nos educar. E se nós só damos o que nós temos, o que nós vamos dar para os nossos filhos? Precisamos melhorar nisso. Amém? Posso ouvir um amém? Está todo mundo vivo aí? Amém. Glória a Deus. Na próxima transparência lá, 3 métodos. Então, aqui é uma parte um pouco mais prática. 3 métodos que você pode usar para ensinar os princípios bíblicos necessários à administração do dinheiro. Os pais devem usar 3 métodos: comunicação verbal, modelo e experiência prática. Vamos falar todos, repetir? Comunicação verbal, modelo, experiência prática. Amém? Continuando. Comunicação verbal. Esse texto que o bispo gosta bastante e nós devemos decorá-lo. Amém? Vamos ler todos juntos?
E estas palavras aleluia. Vamos falar de novo, só os homens, assim, bem forte. Amém? E estas palavras para mim, por favor. Aleluia. Amém? Então aqui o texto é muito claro. As palavras que o Senhor tem nos ordenado, os ensinos que nós temos recebido, né? Devem estar primeiramente aonde? Não no nível só do nosso conhecimento. Não só no nível do seu conhecimento. Quanta coisa boa você conhece. Mas quanta coisa você pratica. Né? Sempre a gente conhece mais do que de fato pratica. E o fato é que aquilo que está no nosso coração a gente vive. A gente pratica o que está no nosso coração, não só no nível do conhecimento. Por isso que o Senhor fala aqui, estas palavras que hoje te dou a opção, se você achar por bem, não é, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Chega no conhecimento, mas tem que entrar na vida, tem que entrar no coração, amém? Ensinarás a teus filhos, de vários métodos que você possa fazer, amém? E aqui está falando sobre comunicação verbal, delas falarás, tem que falar. Então falar sobre dinheiro, sobre educação financeira, é algo que os pais devem fazer com os filhos, na tua casa, né? Andando pelo caminho, no carro, indo a algum lugar, deitando, quer dizer, de noite, levantando de manhã, em todo tempo. Amém? Precisamos falar com os filhos sobre dinheiro. Amém? O próximo método, modelo, 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, crianças absorvem as nossas atitudes. Quem nunca viu um filho dormindo, né? E vai lá, chama a esposa, ou a esposa chama o pai, olha lá como é que ele dorme igual você. Olha o jeito que ele põe a mão, né? São coisas, né? Às vezes o jeito que senta no sofá, o jeito de falar, os filhos absorvem as atitudes dos pais, as boas e as ruins. Eles estão de olho na gente, nós somos modelo. Paulo sabia a importância do modelo, por isso que ele diz aqui, sede meus imitadores. Ele falou assim, eu estou indo para Cristo, estou querendo levar vocês a servir a Cristo, mas olha, começa aqui me imitando, vai me seguindo aqui, que esse é o caminho. O modelo, sabia o valor. Os nossos filhos também estão nos observando e observam a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Em Lucas 6,40, Jesus fala algo desafiador a todo líder, e mais desafiador ainda, quando se aplica à paz. O que ele diz? O discípulo, vamos ler todos juntos? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Você entra num curso de inglês, você sabe mais que o professor? Se souber, tem alguma coisa errada. Se você entrar num curso, o mestre sabe mais que você.
durante o período do curso. Pode ser que depois você termina o curso, você continua fazendo alguma coisa, um dia você pode até saber mais do que o mestre. É nesse sentido que está colocado aqui. O discípulo não é superior ao mestre. Mas todo que for bem instruído, pode chegar até no nível do mestre. O mestre pode conseguir passar a ele tudo o que ele sabe. E chega um momento e fala, ó, passei tudo o que eu sabia, agora você tem que procurar outras instâncias. Amém? Então os nossos filhos, eles poderão conosco aprender o que nós sabemos. E nós podemos desafiá-los a prosseguir na caminhada, lançar ele como flecha, lançá-los nesse mundo, e desejamos encorajar eles para que eles sejam melhores até. Amém? Mas conosco eles poderão ir até onde nós fomos. Se nós estamos rasos, eles serão rasos. Se nós cometemos muitos erros financeiros, eles cometerão também. Amém? Continuando, a próxima transparência fala sobre um outro método, experiência prática. Os filhos precisam de oportunidade de aplicarem aquilo que têm aprendido, ouvido e estão vendo. Eles precisam de oportunidade de gastar e de ganhar dinheiro. Aí você pode começar a estranhar um pouco, seu filho pequeno e tal, Gastar, por exemplo, quando a Esther era bem pequena ainda, ela nem se lembra disso porque ela era pequena. A gente foi ajuntando lá no cofrinho um valor, e eu falava para ela, filha, você vai comprar um brinquedo, é para você comprar uma boneca com seu dinheiro. E não era dia das crianças, aniversário, nada. E fomos juntando, e eu peguei um dia que não era nada assim, e fomos numa loja para comprar o brinquedo. Contamos, ela foi com uma bolsinha azul, eu lembro até hoje, ela se apegava naquela bolsinha que estava todo o dinheirinho dela lá, um barato. A experiência enriquecedora para a criança e para nós, irmãos, como pais. E ela foi olha como a criança é inocente, ela foi numa boneca que custava muito caro, muito mais do que ela tinha. Mas ali naquele dia, a questão era pedagógica, Então nós tinha que comprar algo dentro do valor. Aí eu falei, filha, esse daí o seu dinheiro não dá. E ela entendeu perfeitamente que o dinheiro que ela estava ali, que ela tinha juntado por tempo, não dava. E aí ela se virou para uma outra que era muito inferior ao valor que ela tinha. Então, porque a criança ela não tem a noção do valor do dinheiro, e nós precisamos ensiná-la. Aí por fim ela comprou, muito contente, achou uma que cabia no orçamento dela. Amém? Recentemente também, ela comprou uma bicicleta, e a gente sempre faz essas coisas. Foi juntando dinheiro, vamos juntar para comprar a sua bicicleta. Aí na bicicleta eu até completei um pouco, mas a grande maioria foi o dinheiro que ela ajuntou, E então, alguns pais podem falar assim, mas eu vou dar uma mesada para o meu filho, ele tem que fazer por obrigação, ele tem que fazer. Você pode ter um conceito sobre isso, mas a verdade é que se ele não tiver uma mesada, quando ele precisar de algo, você vai tirar o seu dinheiro e vai comprá-lo, e você só vai ter perdido a oportunidade de ensiná-lo a lidar com o dinheiro. E se ele tiver o dinheiro dele, você pode dirigi-lo a comprar algo que você compraria para ele, mas ele vai comprar porque ele está sabendo usar, ele está participando do uso do dinheiro. Então, eu creio que você vai se interessar mais por essa área, amém, irmãos? E você vai procurar a internet e tudo, e você vai ver que hoje em dia, nessa área de educação financeira, a recomendação é que o pai dê sim uma mesada, mas não é uma mesada para ele gastar do jeito que ele quiser, tem todo um processo, um procedimento que você também tem que absorver para ajudá-lo a gerenciar esse dinheiro. Está entendendo?
Então, em casa, nós adotamos uma semanada, com metas, aonde se não cumprir algumas coisas básicas do nível que elas podem fazer, perdem dinheiro. E atividades extras, que se elas fizerem algo que até não está relacionado ali nas obrigações, elas podem ganhar um extra também. Então, muito interessante, e eu trouxe aqui também para depois os irmãos se interessar, a gente pode tirar cópia aí, para você usar. Não é uma regra, você faça as suas adaptações, amém? E depois nós vamos falar mais sobre isso. Continuando, ensinando a gerenciar o dinheiro. Então, algo que nós precisamos fazer é usar esses métodos que nós falamos aqui, né? Comunicação verbal, instrução, modelo. Nós precisamos tratar melhor o dinheiro, porque eles estão vendo como que a gente lida. E experiências práticas, precisamos ajudá-los a terem experiência com dinheiro. Então, se eles vão ter essa experiência com dinheiro, nós precisamos ensiná-los a gerenciar esse dinheiro que vai chegar na mão deles. Considere 5 áreas aonde você pode instruir seu filho a administrar. Primeira delas é renda. Na próxima transparência ali, vai falar renda. Uma das formas que você pode adotar para ajudar seu filho a lidar com o dinheiro e assim instruí-lo é adotando a mesada ou semanada. Este método funciona melhor com crianças que já entraram na idade escolar, né? Eu acho melhor semanada por causa que a coisa acontece mais rápido, né, irmãos? Já logo ela precisa esperar um mês para receber um certo valor, né? Então fica muito longe. A folha que eu estava falando para vocês, o exemplo, é essa daqui, ó. Coloquei de um lado aqui Esther, do outro lado Eloá. Tem um valor que eu tirei daqui, tá? Tem um valor para cada uma aqui e tem as coisas que elas precisam fazer. Tem aí a transparência, não tem? Bom, deixa isso. Os irmãos que tiverem interesse, a gente tira xerox, você pode levar com o modelo, eu passo no seu e-mail. Amém? Olha lá, mas não vai dar para ler, está muito pequeno. Só uns 3 itens ali para os irmãos verem. Olha lá. Reclamar ou atrasar para a escola e outras atividades. Elas não fazem isso, viu, irmãos? A gente colocou aqui porque a gente vai pegando uma informação de um lugar ou de outro e depois vai adaptando. Isso aqui é uma coisa, depois você vai adaptando. Então, ali tem um geral, tá? Não fazer ou reclamar da lição de casa. Graças a Deus também não acontece. Passa um pouquinho para cá, é o André que está lá. André, passa, isso, olha lá, ó, tá vendo? Menos R$1, né? Então, se tiver, vai ter o menos. Irmãos, você pode adotar o seu método, amém? Estou te dando uma ideia, abrindo o seu entendimento para um conceito, tá certo? Ali, vamos lá. Não comer de tudo que estiver na mesa. Aqui pega, não pega? De tudo, tem que pôr um pouquinho de tudo. Pega ou não pega? Paz, não pega? Então, se não comer de tudo que tiver na mesa, o que acontece? Vai lá, André, um pouquinho para cá. Né? No final da semana, eu vou sentar lá. Ó, aqui, tem um prejuízo. Não é melhor ter um prejuízo gerenciado de dinheiro, supervisionado pelo pai, do que na vida, depois de adulto, receber um dinheirão e fazer besteira com o seu salário? E depois, vamos lá no último, André. Lá no último, isso, vai lá. Isso, tarefas extras, né? Que não está lá, que não estava lá. Quando elas estão de férias, é obrigação lavar a louça, tem um esquema lá, amém? Mas no dia a dia não dá. A Esther principalmente não tem como ela fazer isso. É balé, inglês, é todo dia, fica difícil,
né? E também tem que ter o descanso a criança. Não tem, professor? Tem que ter o descanso. Um sono, às vezes, né? Então, lavar a louça, passar a roupa, exagerei, né? E algumas outras coisas que ela possa fazer, aí tem um a mais, tem um extra. Irmão, repara que o valor é pequeno, você não vai dar R$ 50 porque fez uma atividade, tá certo? E elas acham que isso aí é uma fortuna, irmãos. Nossa, precisa ver como... É incrível, criança é incrível, por isso você não precisa colocar muito valor, amém? Então, obrigado, André, pode tirar essa daí, vamos continuar na outra lá. Trabalho infantil. Soraya é conselho tutelar, né, irmão? Mas é educação aqui, tá? Processo de educação. Então, uma observação aí dentro do 11, ali, renda, né? Estava no 11, André, renda, isso. Uma observação que não está aí, mas eu vou falar para você. O não cumprimento da atividade gera perdas. Alguns educadores recomendam que o valor da mesada, ou da semanada, você está interessado nisso, alguém já pensou nisso aí? Seja de R$ 1 por idade. Então, na semanada, R$ 1 por idade. Eu vi isso em vários educadores diferentes. Mas você pode adotar o teu critério, se você achar muito, se você achar pouco. Amém? Então aqui, a maioria que eu vi, recomenda esse tipo de coisa. Mas você pode adotar o seu critério, assim, responsabilidade gerencial. Certamente a criança cometerá erros. Deixe que as consequências pertinentes fluam naturalmente. Você não está dando muito dinheiro. Deixa ela errar. O erro é o melhor professor. Aprender, às vezes, com esse erro controlado, pequeno. A criança pega a semanada, corre lá na loja de doce e compra tudo. Depois queria comprar uma coisa, um lápis diferente, né? Alguma coisa diferente. Você precisa deixar ela ter o prejuízo, ela sentir que ela gastou exageradamente ali, tudo que ela tinha, ela não soube usar. Amém? Então faz parte do ensino. Se você adotar um sistema simples de mesada, você poderá estabelecer alguns limites e oferecer conselho, mas deixe seu filho ter a liberdade de escolha. Então não adianta dar semanada e também querer controlar tudo, né? Deixa cometer os erros, deixa as coisas acontecer, e aí você vai devagar. Eles não vão ter 20 anos para se formar lá profissionalmente? Você também vai ter bastante tempo para instruí-los. Se começar, né, cedo e se insistir nesse assunto. Glória a Deus. Amém. Orçamento, na próxima, é isso. Quando o filho começa a receber uma mesada ou semanada, se ele já põe a mão em algum dinheiro, já é hora de ensinar-lhe a fazer um orçamento. Meu Deus, como que a criança vai aprender, né? Você se preocupou com isso. Coisa simples. Claro que é um sistema bem simples. Comece com 3 caixinhas, 3 cofrinhos, ou 3 envelopes. Eu trouxe aqui para vocês verem. Ou 3 envelopes, né? O envelope do doar, né? Põe um versículo lá, o Malaquias 3:10, 2 Coríntios 9:7, né? Um envelope do doar, um envelope do poupar, que às vezes alguém acha que nós não temos que poupar. Provérbios 13:11, quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Como é que ajunta pouco a pouco? Poupando. Provérbios 21:20, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. Então ele sabe usar para o seu dia a dia, para o que ele precisa no mês, e ainda conserva um tesouro. Amém? Na casa do sábio. Então, poupar e gastar, né? Está até em verde, está liberado, né? Gastar com sabedoria.
né? Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Tem gasto, a vida tem gasto, as coisas têm gasto, né? Então algo que eles podem comprar até direcionado por você, é um gasto. Pagar uma conta de luz, no nosso caso, é um gasto necessário, por isso que é gastar com sabedoria, né? Não é gastar, esse aqui eu posso gastar, então vou sair aí e queimar ele. Gastar com sabedoria. Tem coisas que é necessário e indispensável, tem que ser gasto. Então você pode adotar um sistema desse, de 3 envelopes, 3 caixinhas, a do gastar, doar e poupar. Quando você der o dinheiro ao seu filho, algum valor, uma semanada, você instrui ele para separar em 3 porções. Não precisa ser exata. Amém? Você pode falar, filho, no doar, pelo menos 10% e uma oferta. E acrescente uma oferta aos 10%. Então, né? E aí você vai dizer quanto que ele pode separar. O que você acha de separar aqui mais R$10 para poupar? E é bom colocar um objetivo. Se a criança é pequena, um objetivo mais curto. Se a criança é maior, um objetivo mais longo, né? Por exemplo, a Eloá quer comprar um celular. Vai fazer 8 anos, né? Não sei para que ela quer um celular, mas ela quer um celular para jogar, porque pede o celular da irmã e tal, né? Ou da mãe, para uns joguinhos. Ela quer um celular, então agora o foco estamos ajuntando para o seu celular. Amém? Lógico que a gente vai ter que completar, né? Mas são coisas que a gente vai instruindo, e ela tem um cuidado com as coisas dela. Ela fala assim, você podia usar o seu dinheiro para fazer tal coisa. Não, eu quero comprar meu celular. Né? Então, criança é uma bênção, irmão. Experimenta, amém? Experimenta fazer que você vai ver. Glória a Deus. Prosseguindo para a conclusão dessa etapa, né? Porque, como eu disse, o assunto não vai se esgotar hoje. Contribuição e oferta, né? O melhor momento de estabelecer o hábito de contribuir é quando o seu filho é novo. Lógico, todo hábito, quanto mais jovem, mais cedo começar, melhor vai. Use o envelope doar para separar o dízimo do valor que a criança recebeu e junte também uma oferta. E na primeira oportunidade, leve à igreja. Uma dica: crianças irão ficar mais empolgadas se compreenderem que a oferta que estão levando para a EBD, por exemplo, lá na escola, é para comprar uma nova televisão para o departamento. Então, depois até conversar contigo, o presbítero Ari, com a tia Vera, para a gente ver o que a gente pode mensurar ali que está uma necessidade, por exemplo, para o meio do ano, para o final do ano, porque a hora que eles verem que a ofertinha deles, né, compramos essa nova TV, isso é muito gratificante para eles, amém? E é bênção, é parte dessa pedagogia, desse ensino, amém? O versículo lá, ninguém deverá aparecer ou comparecer diante de mim sem trazer uma. Fica aqui também para nós, irmãos, o ensino. E lembra que você é modelo. Se você fica sentado, seu filho do lado, na hora da oferta, ele está aprendendo, que às vezes a gente não dá. Mas o texto, ele diz que a gente não pode comparecer de mão vazia. O texto não está ligado a o valor substancial que você tem que dar. Está ligado o texto? O que está dizendo? Vamos ler todos juntos? Ninguém deverá comparecer diante de mim sem trazer. Está falando quanto é a oferta? O que está mais importando? O valor da oferta ou o hábito? Ou a atitude?
atitude. Então, irmãos, procure, no momento da oferta, vir à frente e trazer uma oferta. Não se preocupe com o valor. Claro que você vai orar, Senhor, né, como muitas vezes eu tenho falado, na hora da oferta não tenha algo programado, é a menor nota. Se o Senhor falar que é, será. Amém? Ore ao Senhor naquele momento, fale rapidamente, mas fale, Senhor, qual oferta que eu devo dar hoje? Ele não é dono de tudo? Nós não lemos aqui que do Senhor é a terra, nós somos do Senhor, entregamos também a nossa vida a Ele. Ele não é dono de tudo, o dinheiro que está na tua carteira é de quem? Então Ele pode, Ele é o dono desse dinheiro, é Ele que tem que dizer quanto que é a oferta. Mas você não se preocupe com o valor, não é a primeira, ele não é o primeiro item é o hábito, a obediência de a toda oferta vir à frente e trazer algo, se levantar do seu lugar e vir à frente, trazer algo, não compareça de mão vazia. Então esse é um ensino que nós já podemos aplicar na nossa vida, e ele já vai por tabela como modelo para os nossos filhos. Saia de casa, dê uma oferta para o seu filho, para que ele venha, adquira esse hábito. Amém? Então, adquira o hábito para si e ensine seu filho a sempre levar uma oferta independente de valor. A próxima transparência fala sobre poupança e aí segue muitas outras. Amém? Temos outro assunto, não vou continuar. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Segue, falamos, aqui podemos ainda falar sobre dívida. Vamos entrar no ensino. Nós falamos aqui do ensino de gerenciar o dinheiro. E depois nós vamos entrar no ensino de ganhar o dinheiro, né? Estabelecer responsabilidades, deixar seu filho conhecer o seu trabalho. Por exemplo, se hoje é muito comum que os filhos não conheçam o trabalho do pai. O pai e a mãe saem cedo para trabalhar e volta de tarde. Eles não sabem onde você foi, o que você ficou fazendo, não sabem nada, não entendem nada disso, né? Eles não sabem disso. E aí, na cabecinha deles, ao você chegar em casa, ou o pai ou a mãe, e reclamar de um trabalho doméstico, reclamar que tem que lavar a louça, é o único trabalho que eles estão vendo você fazer. O que eles vão absorver sobre trabalho? Positiva ou negativo? Negativo, você reclama do trabalho doméstico. E seu filho está ali vendo você como modelo. Está entendendo? Então tem muitos outros assuntos que nós não vamos abordar hoje, mas eu tenho certeza que no momento oportuno nós voltaremos a falar dele, né? Deles também. Como ganhar um dinheiro extra, né? Encorajar seu filho a trabalhar. Por que hoje nós não temos bons trabalhadores? Converse aqui com alguém que é empregador, com um empresário que precisa de funcionário. Conversa aqui com alguém. Quem tem funcionário aqui? Alguém tem funcionário? É fácil lidar com funcionário, arrumar um bom trabalhador? Nós reclamamos que as pessoas não são bons trabalhadores, mas nós estamos ensinando nossos filhos a ser bons trabalhadores? Ou estamos ensinando eles a ganhar as coisas facilmente? Então, tem essa abordagem aqui também. Aqui, mais 3 pontos de atenção. O assunto é muito vasto. Eu gostaria só que o André fosse para a última transparência, para a gente terminar. Lá embaixo. A sociedade diz: os pais não precisam exigir de seus filhos ou ensinar seus filhos disciplina ao gerenciar dinheiro ou trabalhar com dignidade. Não se fala isso na sociedade. Mas a Bíblia diz: os pais têm a obrigação de treinar seus filhos a serem mordomos fiéis e gerentes sábios do dinheiro que não é dele, não é seu. De quem é o dinheiro?
Vamos ficar de pé, irmãos? Feche os seus olhos. E eu queria convidar você a orar ao Senhor, pedindo a Deus que te ajude, né, a instruir seu filho financeiramente. Amém? Quantos estão dispostos aqui a fazer essa oração, a pedir isso e a se interessar por esse assunto? Levante suas mãos para Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar por esta oportunidade de comunicar, Senhor, a tua palavra dentro deste tema de princípios bíblicos, ó Pai, para o ensino, Senhor, dos nossos filhos. Senhor, nós queremos que os nossos filhos, aleluia, oh glória a Deus, eles possam, Senhor, ó Pai, lidar com o dinheiro de maneira sábia. Nós queremos que os nossos filhos tenham um coração inteiro ao Senhor. Oh, aleluia. Que esse espírito de consumismo que opera em nossos dias, em nossa sociedade, não alcance os nossos filhos, mas que o coração deles esteja tão somente voltado, que o governo da vida deles seja tão somente teu, Senhor, e que eles possam lidar com o dinheiro, que para muitos é um Deus, que eles possam lidar com o dinheiro da forma correta, de uma forma sábia, de uma forma sadia. Ó Pai, que o dinheiro para eles se transforme num servo, numa ferramenta, num instrumento de ajuda, de benefício a eles, e principalmente, Senhor, que o dinheiro na mão deles se transforme uma ferramenta importante para a manutenção e expansão do Evangelho, para a manutenção e pregação da Tua palavra, Pai. Senhor, nós queremos que as futuras gerações, que as gerações de nossos filhos, não sejam avarentos, ó Pai, mas sejam libertos, sejam livres, ganhem muito dinheiro e invistam poderosamente nesta Tua obra. Ó Senhor, porque sabemos que o Senhor empenhou tudo e deu tudo o que podia para que o Evangelho chegasse até nós. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, no nome de Jesus, amém. As palmas louvam ao Senhor.